Nós somos criados para isso. Nós somos criados para essa realidade de sermos portadores da glória de Deus. Originalmente, é isso que está no coração de Deus. Para cada um de nós, para cada ser humano, nós fomos criados para desfrutar da glória de Deus, para ter uma vida de intimidade com Ele. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nos mostra que esse foi o objetivo de Deus. Quando você abre a Bíblia nesse primeiro livro, no seu primeiro capítulo, e você começa a ler a descrição da criação, é muito interessante perceber que quando chega nesse momento de Deus criar o ser humano, Ele faz algo que é totalmente diferente daquilo que Ele vem fazendo até então. Todas as vezes que a narrativa bíblica diz para a gente que Deus cria alguma coisa, o texto fala que Deus faz uma afirmação, Ele dá uma ordem, Ele dá um comando que é para fora dele. Ele diz, haja tal coisa, e aquilo surge, aquilo aparece. Mas quando nós chegamos no capítulo 1, versos 26 e 27, nós vemos Deus falando para dentro dele. Ele diz, façamos o homem. Ele não fala para fora, ele não diz, haja o ser humano. Ele diz para dentro dele. Ele fala dentro da comunidade trinitária, façamos o homem. Todo o restante da criação, nós não encontramos nenhum modelo, nenhuma forma prévia. Mas quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, além de Deus falar para fora dele, ele se faz como o molde do ser humano, de quem nós viríamos a ser. Em Gênesis capítulo 2, nós temos um pequeno vislumbre de como a vida funcionou no jardim, como a vida acontecia naquele período da história em que a glória de Deus estava em nós e que nós usufruímos dessa glória e dessa vida de intimidade com Ele. Gênesis capítulo 2 nos narra de forma mais particular a criação do sexto dia. E aí nós ficamos sabendo que nessa criação do sexto dia, Deus faz o ser humano e Ele tem um relacionamento com o ser humano. Ele interage com o ser humano. Ele conversa com ele, Ele dá ordens, Ele dá orientações, Ele dá direção. Ele diz o que o ser humano deveria realizar, o que o ser humano deveria fazer. Ele diz o que o ser humano não deveria fazer. Ele olha para o ser humano e pela primeira vez Ele constata que aquilo que ele havia realizado ainda não estava bom. Porque em Gênesis capítulo 2 nós ficamos sabendo que no sexto dia da criação, primeiro Deus cria o ser humano masculino. No fim do sexto dia Ele cria o ser humano feminino. Então, enquanto era apenas o ser humano masculino, o texto bíblico diz para a gente que Deus olha e diz, não está bom. E aí então Deus fala consigo mesmo novamente, vamos fazer alguém que lhe seja idôneo. Então vem a criação dos animais. E aí nós percebemos que o ser humano, ele foi criado para participar daquilo que Deus estava realizando. Porque quando Deus cria os animais, Ele diz para os animais passarem na presença de Adão, o ser humano masculino, e esse dá nome a cada um dos animais. Essa perspectiva nas Escrituras de dar nome, não é simplesmente você colocar o nome em alguém, mas é você designar uma qualificação, uma qualidade. Então essa é a ideia, na maioria das vezes, bíblica para nome. O nome carrega uma qualidade, o nome carrega um DNA. Então, Adão dá nome para cada um dos animais, e o texto bíblico termina dizendo nessa sessão que ele não encontrou nenhum que lhe for idôneo. Então, Deus novamente entra em ação e Ele faz o ser humano masculino dormir, e daí Ele cria o ser humano feminino. E então a criação está completa. E dentro dessa criação completa, Deus, que está presente em todos os lugares, no fim de cada dia, vem ao encontro
do ser humano, que fora criado à sua imagem e sua semelhança, mas que é um ser físico, ao contrário de Deus, que é um ser apenas espiritual. E de alguma maneira Deus faz com que a presença dele seja percebida no jardim, pelos seres humanos, sempre no fim do dia. Mas algo acontece dentro dessa situação. Nos é dito que por causa da nossa rebelião, que é descrita em Gênesis 3, nós passamos a ter medo daquilo para o qual nós somos criados. Estar e desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus. Veja o que o texto diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Perceba que o texto mostra para a gente que após a rebelião, após a queda, após a desobediência do ser humano, após ele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus vem ao jardim. Deus continua vindo ao encontro do ser humano. Depois que o ser humano lhe desobedeceu, depois que o ser humano pecou. Muitas vezes a gente acha que Deus, por causa do nosso pecado, não está interessado em nós. Muitas vezes nós achamos que Deus, por causa do nosso pecado, da nossa rebelião, Ele é tão santo, agora Ele tem que ficar longe da gente. Mas veja, isso não faz o mínimo sentido dentro daquilo que Gênesis está nos descrevendo. O ser humano já pecou, o ser humano já desobedeceu, a realidade do pecado já entrou na criação boa e perfeita de Deus, o ser humano já está destituído da glória de Deus, o ser humano percebe que está nu, o ser humano tenta resolver o seu próprio problema, ele acha que ele conseguiu fazer isso, fazendo roupas de folha, até que o Senhor venha ao encontro deles novamente no jardim, no soprar da tarde, ele vem novamente ao encontro. E aí o ser humano percebe a presença de Deus, e aquilo para o qual ele foi criado, para desfrutar, para ter prazer, agora gera medo nele. E o ser humano se esconde de Deus. Preste atenção, não é Deus, por causa do pecado, que ficou longe do ser humano. O ser humano, por causa do pecado, passou a ter medo de Deus. É o que as Escrituras nos dizem. É muito diferente. Veja, o Deus que se revela em Jesus é um Deus que busca. É um Deus que sempre vem ao nosso encontro. Eu acho muito interessante essa percepção no texto, mas muitas e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Às vezes a sensação que a gente tem, ou o ensino que a gente recebe sobre isso, é que por causa do nosso pecado, agora Deus não pode mais ter comunhão conosco, Deus não pode mais ter relacionamento conosco. Deus é muito santo, e Ele está lá no céu. Nós pecamos e agora Ele está no céu. Ele não pode mais se relacionar com a gente porque nós somos pecadores. Mas veja, não é isso que o texto bíblico mostra para a gente. Se tem alguém evitando relacionamento aqui, se tem alguém evitando intimidade aqui, esse alguém não é Deus, esse alguém somos nós. Ok? Depois que o homem peca, Deus não tem um arrepio lá no céu, não é? Dizendo: Miguel, corre aqui, aconteceu uma tragédia, senti que o ser humano me desobedeceu, agora ele é um pecador, não posso mais me aproximar dele, eu sou muito santo. Não é isso que as Escrituras nos dizem. As Escrituras não nos dizem que o ser humano, agora que depois de ter pecado, precisa se esforçar para conseguir chegar até Deus, ou para ganhar a atenção de Deus, porque Ele é muito santo e nós somos pecadores. Num outro texto de um profeta chamado Isaías, nos é dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não entre Deus e nós e o nosso Deus. Nós não podemos inverter isso. Deus é um Deus que busca.
após a desobediência do ser humano, Deus foi ao encontro deles no jardim. Por quê? Porque Deus nos criou para intimidade com Ele. E é isso que Deus deseja comigo e com você. É isso que Deus deseja com cada ser humano, intimidade. Portanto, para que nós possamos perceber a glória de Deus, a realidade de que ela está presente em nós e entre nós, é preciso que nós entendamos essa realidade de um Deus que não abriu mão disso. De um Deus que não abriu mão de ter intimidade comigo e com você. Um Deus que não abriu mão de ter intimidade com a criação dele. Deus não nos criou para viver separados dele. Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para o inferno. E embora essa vá ser uma realidade na vida de muitos seres humanos, isso vai ser assim, não porque Deus não queira intimidade conosco, mas porque nós fugimos da sua presença. Se existe alguém que evita intimidade, não é Deus, somos nós. Icabode. A glória se foi, porque nós insistimos em nos escondermos de Deus. Nós insistimos. Assim como Adão e Eva se esconderam do Senhor entre as árvores do jardim, nós também podemos passar uma vida toda nos escondendo de Deus. Uma vida toda com medo dEle. Uma vida toda olhando e percebendo que nós estamos nus por causa do nosso pecado. E correndo da presença dEle. Quando Ele se aproxima de nós. Quando Ele vem ao nosso encontro. Como é isso para você? Quando você pensa em Deus, o que você sente? Quando você imagina que Deus é alguém absolutamente santo e todo-poderoso, que esse Deus sabe tudo sobre você, que não há como esconder nada dele, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você imagina no mais profundo do seu ser. Ele sabe disso. Quando você pensa nisso, o que é que vem ao seu coração? Qual é a sua reação? É medo? Sabe, por muito tempo na minha vida foi medo. Eu pensava, cara, esse negócio é muito complicado. Não tem como eu esconder nada de Deus. Se eu pensei em fazer uma besteira, Ele já sabe que eu pensei. Por muito tempo eu andei com medo disso. Por muito tempo eu andei com medo dessa realidade. De Deus me conhecer. De Deus saber tudo de mim. De eu não ter como me esconder dEle. Até que eu comecei a compreender essa verdade de que esse Deus quer intimidade. Esse Deus, apesar do meu pecado, vem ao meu encontro. Eu é que me escondo dele. Pessoas se escondem de Deus dentro da nossa cultura, por exemplo, através da religião. Como é que nós fazemos isso? Nós criamos uma versão de Deus que se encaixe naquilo que a gente quer que Ele seja. Nós achamos que nós podemos nos esconder dele assim. Então a gente não está muito preocupado ou interessado em saber como Ele se revela para nós. Aqui. A gente diz assim, eu penso que Deus é desse jeito. Eu acho que Deus não se importa com isso que eu faço. O importante é o amor. Toda forma de amor é importante para Deus. Então a gente vai criando esses modelos de Deus
essas ideias de Deus aqui. No passado, as culturas criavam esses modelos de Deus em esculturas. Então, por exemplo, geralmente nações, povos que eram voltados para a guerra, para a conquista, eles geravam uma imagem de um Deus que era favorável à violência, favorável à guerra, favorável à destruição. Aí você tem Moloque, você tem Zeus, você tem Thor. São deuses que patrocinam, Marte, deuses que patrocinam a guerra. Culturas onde a vida marcada pela lascívia, pela promiscuidade, era buscada, então você tinha deuses como Apolo, como Afrodite, como Baal. E nós não fazemos algo diferente na nossa cultura. A nossa diferença é que nós não criamos a imagem, a forma. Nós carregamos ela aqui. E assim a gente procura evitar Deus. Na nossa cultura, a gente tem pessoas que procuram se esconder de Deus, evitar Deus através do ateísmo, afirmando: eu não acredito em Deus. Deus para mim não existe. Deus é uma invenção humana. É interessante que as Escrituras dizem assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. A própria Escritura diz isso para mim. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Uma pessoa dizer que não acredita em Deus, que Deus não existe, que Deus é uma invenção humana, não muda nada, porque Deus é real. Mas essas pessoas se sentem protegidas, escondidas atrás de árvores, até que a presença dele realmente chegue. E assim como Adão, a gente percebe que não consegue se esconder. Na nossa cultura, pessoas se escondem através de Deus, e preste bastante atenção nessa, porque essa é uma que pessoas que já estão na igreja, usam muito, através da teologia. A teologia, ela é importante, ela tem o seu lugar. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar usando a teologia para nos proteger de Deus, para nos esconder de Deus, ok? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas intentam discussões a respeito de assuntos que não são essenciais ao Evangelho, quando a presença de Deus se aproxima delas. Isso aconteceu, por exemplo, em João capítulo 4, com a mulher samaritana. Quando Jesus revela a ela a realidade da vida, ela tenta se esconder dele, através de uma conversa teológica. Ela diz assim para Jesus, quando Jesus diz para ela: você falou a verdade, você já teve 5 maridos, esse marido que está com você não é teu, esse homem que está com você não é teu marido. Ela diz assim: nossa, eu vejo que o senhor é profeta. Eu tenho uma dúvida, qual é o lugar que a gente adora? É aqui em Sicar, é lá em Jerusalém. Perceberam o que ela fez? Ela fugiu, ela se escondeu. Quando ela se sentiu desnuda da realidade dela, ela tentou fugir de Jesus arrumando um argumento teológico. Muitas e muitas vezes a gente faz isso, quando a presença de Deus começa a se aproximar de nós, quando as realidades do reino de Deus começam a bater na porta da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa, mesmo a gente estando na igreja, mesmo a gente participando muitas e muitas vezes já da vida de uma comunidade, a gente tenta evitar Deus. Com argumentos teológicos, com discussões teológicas. Outras pessoas tentam evitar Deus dentro da nossa cultura através da moralidade. Elas buscam se justificar pela prática de suas boas obras, de uma vida moral ética e aprovada pela sociedade. Então essas pessoas, elas costumam dizer o seguinte: não, veja bem, eu sou uma pessoa boa. Eu não sou como algumas pessoas por aí. Eu nunca matei. Veja, eu pago meus impostos em dia. Olha, eu sou um trabalhador que dou o meu melhor.
na minha profissão. Ok, tudo isso é muito bom. Só que essas questões, elas podem ser usadas para nos distanciar de Deus. Para dizer, ei, eu não quero muita proximidade com Ele. Ele vem, mas eu corro dele. Quais são as suas árvores? Quais são as suas árvores? Quando as Escrituras nos apresentam a realidade de Jesus, quando nós experimentamos a presença dEle, quando nós ouvimos a respeito de coisas que Ele está realizando, quais são nossas árvores? Como você o evita? Como você tenta se esconder dele? Para percebermos a glória da presença de Deus em nós, depois que nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós precisamos aceitar a realidade da nova identidade que o Evangelho gerou em nós. Se o Evangelho te alcançou, você precisa aceitar a verdade de que você é um filho ou uma filha de Deus, santo. É isso que as Escrituras falam a nosso respeito. Essa é a verdade que ela nos revela sobre a nossa identidade. Essa é a nossa nova natureza. Nós não carregamos mais uma natureza pecaminosa. Nós não somos mais órfãos. Então nós não precisamos mais ter medo de Deus. Veja, por que Adão está com medo de Deus? Porque ele está se sentindo órfão. Ele foi separado da glória de Deus. Agora ele está percebendo que ele carrega em si uma natureza que é uma natureza pecadora. E quando um Deus santo se aproxima da gente, e a gente tem consciência de que nós temos essa natureza pecadora, é isso que nós fazemos, nós temos medo dele, nós corremos dele, nós nos escondemos dele. Mas quando o Evangelho nos alcança, as Escrituras dizem que nós nascemos de novo. Ou seja, nós passamos a ter uma nova natureza. A natureza de Cristo Jesus em nós. A glória de Deus restaurada na nossa vida. Por isso, se eu sou filho, e eu tenho a perspectiva da presença da glória de Deus em mim, santa em mim, ainda que eu falhe, ainda que eu erre, quando Deus se aproxima de mim, eu não preciso mais correr dele. Eu não preciso mais me esconder dele, eu corro para ele. Porque eu entendo que ele é meu pai e eu entendo que é ele que pode resolver aquilo de errado que eu fiz. É só ele que pode mexer com isso e mudar essas coisas. Depois que o Evangelho nos alcança, o anseio do nosso coração, o anseio que é produzido por essa nova natureza, é novamente um anseio por intimidade com Deus. Não é que nós não pecamos mais, ok? É muito importante a gente entender isso. Quando eu falo que nós não temos uma natureza, nossa natureza não é mais uma natureza pecadora, eu não estou dizendo que nós não pecamos, ok? O pecado, ele continua sendo um inimigo da nossa vida, da nossa nova natureza. Ele continua nos atacando, ele continua vindo contra nós, ele continua tentando nos enganar. O que eu estou dizendo é que ele não faz mais parte da nossa agenda de vida. Ele não é mais aquilo que a gente deseja, ele não é mais aquilo que a gente anseia. Usando uma expressão do pastor Chris Valentin, um dos pastores da Bethel, nós não somos mais profissionais em pecado. Nós somos amadores. Ok? Agora, é importante você entender que a sua nova natureza faz com que você tenha um novo desejo. Esse novo desejo nada mais é do que o desejo original para o qual Deus me criou e te criou. Intimidade. Desejo por Ele. Anseio pela presença dEle. Nós
não almejamos mais o pecado que é expresso, ou era expresso, por nossa rebelião? Veja, a perspectiva bíblica sobre isso pode ser vista em João, capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, em João, capítulo 15. Nós encontramos aí a introdução a essa perspectiva da intimidade. Jesus, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, veio nos conduzir de volta a essa vida de intimidade com Deus. Aquilo que nós perdemos. É impossível nós entendermos a nossa nova identidade sem que ela nos conduza a um novo nível de intimidade com Deus. Sem isso, nós não perceberemos a glória de Deus em nós pelo Evangelho. João capítulo 15, a partir do verso 9, nós vamos aprender que essa intimidade, ela tem como base o amor do Pai. A intimidade que Jesus nos oferece, a intimidade que Jesus nos traz de volta, tem por base o amor do Pai. Veja o que o texto nos diz no verso 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Preste atenção. Assim como o Pai me amou, eu os amei. Jesus está afirmando isso. Jesus está dizendo que o amor dele por você, o amor dele por mim, tem a mesma medida do amor do Pai por ele. A mesma. Assim como o Pai me amou, eu os amei. O amor é a base da intimidade. Veja, algumas pessoas têm a maior dificuldade de admitirem isso, ok? Que elas são valiosas para Deus, que elas são preciosas para Deus, que elas são valiosas para Jesus, que elas são preciosas para Jesus, que Jesus morreu numa cruz porque você tem valor para Ele. Mas esse texto nos mostra exatamente isso, porque Jesus diz assim, como o Pai me amou, eu os amei. Agora veja, se o Pai, quando ama Jesus, Ele não ama Jesus porque Ele vê valor em Jesus, porque Jesus é especial para Ele, porque Jesus é importante para Ele, porque Jesus é precioso para Ele. Como o Pai me amou, eu os amei. Então, se nós afirmarmos que o amor de Jesus por nós não está baseado no valor que nós temos para Ele, nós estamos dizendo que o amor do Pai por Jesus não está baseado no valor que Jesus tem para o Pai. Porque Ele está dizendo que assim como o Pai o amou, Ele nos amou. Nós podemos ter intimidade com Deus, porque ela está fundamentada no amor dEle por nós. A intimidade não está baseada no nosso amor por Deus. A intimidade está baseada no amor dEle por nós. O amor dEle não pode ser detido, não pode ser parado. Okay? Ninguém pode parar o amor eterno. Ninguém pode impedir o amor de Deus por nós. Deus veio em busca de Adão no jardim. Deus, quando você lê o Antigo Testamento, vê continuamente Ele vindo em busca das pessoas. E Deus, quando entra na nossa história, na vida de Jesus, Ele veio em busca da humanidade que Ele criou, para ter intimidade com Ele. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a intimidade com Deus existe, porque ela está fundamentada no amor dEle por nós, então, nós deixamos de ter medo de Deus.
A gente falha. Eu acordei hoje cedo e falhei, mas eu não vou correr de Deus. Eu não tenho mais medo dele. Eu vou correr para ele. Por quê? Porque eu confio no amor dele por mim. Em 1 João capítulo 4, verso 18, as escrituras dizem assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como você entende esse versículo? Por muito tempo, eu li esse versículo entendendo que o perfeito amor que expulsa fora o medo era o meu amor. Se o meu amor por Deus fosse um amor perfeito, ele expulsaria fora todo o medo. Mas não é isso que João está dizendo. O único que tem um perfeito amor é Deus. Deus é que tem o perfeito amor por nós. Então, se nós experimentamos o perfeito amor de Deus por nós, todo o nosso medo do quê? Não é medo de barata, tá? A mulher continua tendo medo de barata, ok? As que tem, né? Não é, você antes de aceitar Jesus tinha medo de altura, aceitou Jesus, não tem mais medo de altura. Se você tinha medo de altura antes de aceitar Jesus, muito provavelmente depois que você aceitou Jesus, você continua tendo medo de altura. Não é esse medo que é lançado fora. O medo que é lançado fora é o seu medo de Deus. O perfeito amor lança fora o medo. Antes você tinha medo de Deus. Agora você experimentou a realidade do perfeito amor na sua vida, mediante aquilo que Jesus Cristo realizou por você, sua morte e sua ressurreição. Agora você não tem mais medo de Deus. Puxa, Ricardo, mas você não sabe o que eu pensei hoje de manhã. Pois é, nem você sabe o que eu pensei. Mas Deus sabe o que você pensou e o que eu pensei. E eu não preciso ter medo dele. Mesmo que eu tenha pensado algo que eu não deveria ter pensado, eu não preciso mais ter medo dele. Eu preciso dizer para ele: ei Deus, eu pensei em algo aqui que não tem nada a ver mais com quem eu sou em ti. Me perdoe. E pronto. Justificado. Tudo resolvido. Jesus diz que nós devemos permanecer no seu amor. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. Então veja, essa deve ser a sua postura, esse deve ser o nosso alvo. Permanecer no amor de Jesus. Não fugir do amor de Jesus. Não evitar o amor de Jesus por nós, mas permanecer nele. E a medida desse amor de Jesus por nós é a mesma medida do amor do Pai por Jesus. Então, quando nós confiamos no amor de Deus, nós desejamos obedecer a sua vontade. Por quê? Porque nós sabemos que a vontade dele é a melhor para a nossa vida. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Aquele que permanece no meu amor, obedece os meus mandamentos, assim como eu tenho permanecido no amor do meu Pai e nos seus mandamentos. Eu obedeço. Nós obedecemos os mandamentos, não porque nós temos medo. Talvez esse seja o problema, ainda na vida de muitos de nós. Com fazer a vontade de Deus. Conseguir sua direção, sua orientação. É que nós ainda somos tomados de medo. Nós ainda pensamos assim: se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Se eu não obedecer, as coisas não vão ir bem para mim. Mas veja, quando nós entendemos a realidade do amor dele por nós, nós obedecemos porque nós sabemos que aquilo que ele está nos dizendo é o melhor para a nossa vida. Jesus obedecia aos mandamentos do Pai porque ele sabia que a vontade do Pai era a melhor para a vida dele. Mesmo que isso incluísse a cruz. Ele sabia que era o melhor para a vida dele. Quando nós compreendemos essa realidade, então nós vamos começar a obedecer ao Pai ou a Jesus, porque nós estamos confiados no seu amor. Jesus obedece ao Pai porque ele confia no amor dele. Nós vamos obedecer a Jesus
porque nós confiamos no amor dele por nós. Essa intimidade, então, que está baseada no amor, ela tem como consequência na nossa vida a alegria. Veja, o verso 11 diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não qualquer alegria. Jesus diz, a minha alegria. É interessante porque o escritor dos Hebreus diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então deve ser uma alegria muito alegre. Não é? Uma alegria muito alegre. Porque Jesus, pela alegria que estava proposta a ele, ele suportou a cruz. Quando Eva sucumbiu à mentira da serpente, isso aconteceu porque ela acabou duvidando do que Deus havia dito para eles sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Satanás fez. Ele colocou uma dúvida no coração de Eva, e consequentemente de Adão, porque Adão estava ali junto, sobre o caráter de Deus. Será que Deus está falando mesmo a verdade para vocês? Ele está escondendo algo de vocês. Ele não quer que vocês realmente usufruam de tudo que vocês podem usufruir. Eu imagino que quando Eva ouviu isso, e quando ela olhou para o fruto, e ela pensou nessa possibilidade de que Deus poderia estar escondendo alguma coisa dela, ou deles, que poderia levá-los a serem muito mais felizes, muito mais plenos do que aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam sendo, é que motivou Eva a comer do fruto. Você já se sentiu frustrado com Deus? Já aconteceu algo na sua vida que te deixou frustrado com Ele? Que te levou a questionar se Ele realmente te ama, se Ele realmente se importa com você, se Ele realmente existe? Existe uma noção perniciosa que é imputada pela religião na nossa cabeça, que é a ideia de que fazer a vontade de Deus é algo que sempre vai se opor ao nosso prazer, à nossa alegria. Tudo que eu gostaria de fazer, eu não posso fazer, porque é pecado. Então existe uma noção na cabeça de muitas pessoas de que andar com Deus, viver com Deus, é ter uma vida frustrada. Uma vida onde você não pode ter prazer em nada. A religião por muito tempo carregou essa síndrome com ela. Em coisas, por exemplo, eu não peguei essa geração, mas o meu pai pegou, né? Que jogar bola era pecado. Não podia jogar bola. Jogar bola era pecado. O povo gostava de jogar bola. Os meninos gostavam de jogar bola, mas não podia jogar bola. Depois deu uma melhoradinha. Não podia jogar bola no domingo. Né? No domingo não podia jogar bola. Nos outros dias podia jogar bola. Mas no domingo não podia jogar bola. E coisas do tipo. Jesus deixa claro para a gente que isso é uma mentira, que é justamente o contrário. Quando nós conhecemos a verdadeira intimidade de Deus, quando nós conhecemos a profundidade do coração de Deus por nós, isso vai nos conduzir à mais plena, à mais completa alegria que uma pessoa pode sentir. Jesus diz: eu deixo a vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês seja completa.
E eu torno a insistir, devia ser uma alegria extraordinária. Por quê? Porque Hebreus nos diz que Jesus enfrenta a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Por causa da recompensa que viria com isso. Um dos frutos do Espírito na nossa vida é a alegria. A alegria que Jesus nos dá não é uma alegria que vem com circunstâncias. As Escrituras nos dizem que é uma alegria indescritível. Por quê? Porque ela tem a ver com a essência daquilo para o qual nós somos criados. Nós somos criados para a intimidade da presença da glória de Deus em nós. E quando nós começamos a experimentar isso, independentemente das nossas circunstâncias, nós vamos ser tomados por essa alegria indescritível. As coisas vão acontecer ao nosso redor, as coisas que acontecem ao nosso redor, muitas vezes podem não mudarem, podem não ser diferentes, mas dentro de nós haverá uma alegria diferente, diante de todas as realidades que nos cercam. E essa intimidade, que é fundamentada no amor, que tem como, consequência a alegria, ela tem como expressão a nossa amizade. Jesus diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Veja, eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu falo, uau, isso é simplesmente fantástico. É simplesmente fantástico. O que a cruz representa? Nela, Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados. É verdade. Mas motivado pelo quê? O que Jesus viu em nós. Como eu já disse anteriormente aqui, algumas pessoas têm uma grande dificuldade em lidar com essa verdade bíblica, da bondade de Deus, e de que Jesus olha para nós com amor, e Ele enxerga em nós valor para o seu Pai. Mas veja o que esse texto está nos dizendo. Veja, eu não estou dizendo que a humanidade mereça a salvação que Jesus conquistou, que a humanidade mereça a salvação que Jesus oferece. Não, ela não merece. Mas essa é a grande questão, esse é o grande ponto. Apesar dela não merecer, Jesus fez isso por amor a nós, por amor ao ser humano. João 3,16 nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender isso? Veja, é fantástico isso que Jesus está dizendo. Ele não precisa de nenhum de nós. Ele não precisava e não precisa. Mas isso que é o fantástico, Ele quer. Ok? Ele quer. Ele te quer. Ele me quer. Ele quer o nosso relacionamento. Ele quer a nossa amizade. Veja que exemplo Ele nos dá aqui sobre aquilo que Ele estaria para fazer na cruz. Ele não está dizendo aqui, ei, eu vou morrer na cruz, porque o meu Pai, Ele precisa ser dignificado por isso. Sim, vai ser para a glória de Deus, mas veja, o que Ele diz aqui é que Ele vai fazer isso, porque Ele olha para nós e Ele nos vê como seus amigos. Para a glória de Deus, sim, lógico. Para a glória do Pai, sim, lógico. Mas veja, Ele olha para nós. É o que o texto está nos dizendo aqui. Como seus amigos.
Eu vou. Ninguém tem maior amor do que esses. Eu vou para a cruz para dar a vida a vocês, porque eu os considero meus amigos. Mas o que a gente precisa entender é que quando Jesus fez isso, nós éramos inimigos. Quando nós ainda éramos inimigos, Jesus Cristo olhou para nós como seus amigos. O texto diz aí que alguém poderia até ser motivado a morrer por uma pessoa justa. Mas Jesus dá a vida dele por nós, quando nós ainda éramos injustos, fracos. Vamos deixar o apóstolo Paulo nos ajudar com isso. Olha o que ele diz em Romanos 5, 6 e 8. Ele diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Preste atenção nos tempos verbais, ok? Porque agora ele está falando comigo e com você, depois que o Evangelho nos alcançou. Então agora você não é mais fraco. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Sim, ele não morreu porque você merecesse. Ele não morreu porque ele olhou em você e disse assim: não, isso aqui que existe na vida dele, vale a pena eu dar a vida por ele. Não. Ele olhou para você como um ímpio, como alguém completamente separado de Deus, como alguém completamente destruído, e disse assim: apesar disso, vale a pena. Apesar disso, o Ricardo é valioso para mim. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Preste atenção de novo no verbo. Éramos pecadores. Se o Evangelho te alcançou, não é mais o que você é. Você não é mais um pecador para Deus. Você é um filho santo. Você é uma filha santa. É isso que você é para Deus. Ah, mas eu erro. Pois é, quando você errar, vai no seu pai para ele consertar aquilo que você fez de errado. Nós servimos a Jesus, mas nós devemos fazer isso como seus amigos. O interesse de Jesus Cristo por aqueles que são seus discípulos é que eles caminhem em uma vida de intimidade tal com Ele, que se vejam como seus amigos, não meramente como servos, como amigos, amigos dele, amigos de Deus. A amizade com Jesus nos conduz a um nível mais profundo ainda de intimidade. Amigos gostam de contar segredos uns aos outros. Por isso Jesus diz aí: eu chamo vocês de amigo porque eu conto para vocês aquilo que o Pai me contou. Olha que legal. Você já entrou na presença de Deus? Algum momento essa semana que passou e disse para ele: ei, Jesus, me conte um segredo do coração do Pai. Ele está dizendo que ele vai fazer isso. Ele faz isso por amigos. Ele quer compartilhar conosco segredos que estão no coração do Pai, que ele compartilhou com ele. Ele nos disse que quando ele enviasse o Espírito Santo iria nos revelar todas as coisas. A amizade com Jesus nos conduz a um nível mais profundo ainda, de intimidade. Ele também quer ouvir os seus segredos. Ah, mas ele já sabe tudo. Pois é, mas ele quer ouvir. Amigos são assim. Amigos mesmo sabendo do outro, ele quer ouvir do outro. Ele quer dar tempo para o outro. Jesus diz que aquilo que o Pai dividiu com ele, segredou com ele divide com você, ele divide com os seus amigos.
Ele quer te ouvir, porque você é amigo dele, ele quer estar junto de você. Ele não precisa te ouvir para saber, ele sabe. Ele quer te ouvir porque ele quer estar junto com você. Amigos gostam de estar juntos. Amigos gostam de viajar juntos. Amigos gostam de passar tempo juntos. Amigos não se escondem um do outro. Adão, onde estás? Eu continuo sendo seu amigo. Dá o mindinho aí. Vamos fazer as pazes. Na cruz, Deus está dando o mindinho dele para mim e para você, e está dizendo, ei, está resolvido, agora é a sua vez. A minha parte foi feita, agora é a sua vez. Você é um amigo de Deus. Você gosta de estar com Ele? Ou você ainda vive se escondendo dEle? Quando nós somos amigos de Jesus, nós o amamos. Nós amamos a sua presença. Nós amamos estar com Ele. Nós amamos estar com aqueles que são seus amigos. Assim como a medida do amor de Jesus por nós é o amor do Pai, a medida do nosso amor uns pelos outros é o amor de Jesus. Ele diz, esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, como eu os amei. 1 João capítulo 3, verso 16 diz, nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E Icabode, a ausência da glória, não é uma realidade para pessoas que entenderam a sua identidade e foram conduzidas a um novo nível de intimidade. Se o Evangelho te alcançou, ou se ele vier te alcançar, você precisa entender que Jesus te escolheu para ser seu amigo, e para que a sua amizade com Ele te conduzisse a manifestar a glória de Deus para muitos outros, a fim de que eles também possam glorificar a Deus. O texto termina com Jesus dizendo, não, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Como o Pai me amou, eu os amo. Como eu os amo, diz Jesus, amem os outros. Quando nós caminhamos em intimidade assim, então, nós percebemos a glória de Deus em nós e entre nós. E quando nós percebemos isso, nós saímos e nós carregamos essa glória para a vida de outros. Vamos ficar em pé. Eu queria chamar o pessoal da música aqui. Eu queria que nós respondêssemos essa mensagem dessa manhã com aquela última canção que nós cantamos, Reino entre nós. A glória de Deus toma forma em nós. Nós carregamos essa glória para abençoar a vida de outras pessoas que ainda estão escondidas atrás de árvores. Se você está aqui essa manhã, se você me ouviu, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Deus que foi ao jardim, Ele está aqui. Ele vem ao seu encontro. E Ele está convidando você a não ter medo dEle, a sair de trás dos seus esconderijos, a confiar no amor dEle por você. Se você confiar nisso, Ele vai te envolver, Ele vai te abraçar, Ele vai te perdoar. Ele vai te chamar de filho, de filha e de santo.
E essa identidade vai levar você a um novo nível de intimidade com Ele. E à medida que essa intimidade cresce com Ele, a sua nova natureza vai começar a ansiar mais por aquilo que está no coração dele, do que pelo engano do pecado que está ao nosso redor. Vamos adorá-lo.